Olá, hoje nós vamos mergulhar num tema fascinante, a engenharia da sobrevivência. É uma área que, olha, quando tudo funciona como deveria, absolutamente ninguém percebe. Mas se falhar, as consequências podem ser devastadoras. E para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. O que de fato separa um dia normal, rotineiro, de uma catástrofe? A gente vai ver que essa linha é muito mais tênue do que se imagina. E é sobre isso que vamos conversar. Vamos lá. Primeira parte, a engenharia da sobrevivência. Aqui a gente vai entender a real dimensão desse desafio. Pense em qualquer indústria de processo, uma refinaria, uma planta química. Existem várias barreiras de proteção separando a operação normal do desastre. O grande detalhe é que no dia a dia essas barreiras são praticamente invisíveis. E o que acontece quando essas barreiras invisíveis falham? Bom, depois que a poeira baixa, a investigação quase nunca aponta para um único componente que quebrou. A causa real, a causa raiz, é quase sempre uma falha sistêmica. É uma cascata de pequenos problemas que, juntos, levam ao grande desastre. É exatamente por isso que existe a segurança funcional. E aqui é importante deixar uma coisa bem clara. Não estamos falando de usar capacete, de usar óculos. Isso é segurança do trabalho. A segurança funcional é outra coisa. Ela protege a planta, a comunidade ao redor, o meio ambiente, contra falhas nos próprios sistemas que controlam o processo. Agora, a segunda parte, o airbag da planta. Para a gente entender de vez como essa proteção funciona, vamos usar uma analogia que todo mundo vai pegar na hora. Pensa num carro. O volante, os pedais, eles são o controle do dia a dia, usados para ir de um ponto a outro. Na indústria, esse é o BPCS, o Sistema Básico de Controle de Processo. Ele está sempre ativo. Mas e se algo dá muito errado? Aí entra o airbag. Ele não participa da direção normal, né? Ele fica ali, quieto, só monitorando, esperando o pior acontecer para agir em uma fração de segundo. Esse é o SIS. Então, se tem uma coisa para guardar é isso. O Sistema Instrumentado de Segurança, o SIS, ele é o airbag da planta. É literalmente a última linha de defesa quando todo o resto falhou. Ok, terceira sessão. As regras do jogo. Porque veja bem, não adianta só ter a tecnologia, o airbag. É preciso seguir regras muito, mas muito claras. E é aqui que entram as normas da IEC, em especial a 61.15.11. O interessante aqui é a relação entre essas duas normas. A IEC 61508 é como se fosse a mãe de todas, sabe? O padrão fundamental para qualquer sistema de segurança, em qualquer indústria. Já a IEC 61511 pega esses conceitos e os traduz, os aplica para o mundo real da indústria de processos. E se a gente tivesse que resumir a IEC 6151 em uma única regra de ouro, seria esta: independência. Pensa de novo no carro. O airbag não pode, de jeito nenhum, depender do mesmo sistema do volante. Se o principal falhar, o de segurança tem que estar lá. Então, o SIS precisa ser completamente separado, física e logicamente, do BPCS. Sensores, processadores, válvulas, tudo tem que ser independente. Vamos para a quarta parte, a alma da máquina. A gente já falou da tecnologia, já falou das regras, só que o componente mais crítico de qualquer sistema de segurança não é o hardware, são as pessoas. E essa frase, ela é brilhante, resume tudo. Muita gente acha que segurança funcional é só comprar o equipamento mais caro. Errado. O melhor hardware do mundo, se for baseado numa especificação ruim, só vai garantir que o desastre aconteça de forma muito eficiente. O processo todo começa muito antes de se pensar em equipamento. Primeiro, tem o RASUP, que é basicamente juntar a equipe para imaginar todos os piores cenários possíveis. Depois vem o LOPA, que coloca números nesse risco, para a gente entender as probabilidades. E tudo isso culmina no SRS, que é o documento que traduz todo esse medo em especificações de engenharia claras e objetivas. A importância desse documento, do SRS, não pode ser subestimada. Um SRS que deixe alguma margem para interpretação, ele é basicamente a receita para o fracasso. Se ele não for cristalino sobre o que fazer em cada cenário, alguém, em algum ponto, vai ter que adivinhar. E a chance de adivinhar errado é sempre muito alta. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Se esse documento é tão vital assim, quem é que pode escrever? Qualquer um?
A norma IEC 5151 é muito clara sobre isso, exige competência. E competência aqui tem uma definição bem específica. Não é só ter muitos anos de casa, é a combinação de conhecimento, treinamento e experiência que podem ser documentados e comprovados para aquela tarefa específica. Mas olha só, mesmo com as melhores pessoas e os melhores documentos, ainda existe uma ameaça. Uma ameaça maior, mais silenciosa e, no fim das contas, muito mais perigosa. Uma ameaça que não está no hardware, não está no software, está na cultura da empresa. O nome disso é normalização do desvio. É um processo cultural traiçoeiro, onde aquilo que era inaceitável, aos poucos, vira nova rotina. É quando a equipe começa a aceitar que aquele alarme sempre toca à toa, ou aquela bomba sempre tem um vazamentozinho. Quando o anormal vira o normal, o sistema de segurança vira só uma peça de decoração cara. E chegamos na nossa última parte, o prêmio do silêncio. Para fechar, vamos refletir um pouco sobre o que de fato significa ter sucesso nessa área. A verdade nua e crua é que a segurança funcional é uma disciplina ingrata. O sucesso aqui não gera bônus, não vira notícia, não quebra recorde de produção. O sucesso é o silêncio. É completamente invisível. E essa frase, ela captura a alma dessa disciplina. Quando o trabalho é feito com perfeição, o resultado é nada. A ausência de notícias. O prêmio é mais um dia normal, que termina exatamente como começou, sem nenhum incidente. Então, vamos resumir os pontos principais. Primeiro, segurança funcional não é só hardware. É um tripé formado por sistemas, regras e, o mais importante, cultura. Segundo, o SIS é o airbag da planta, e a sua total independência do sistema de controle é a regra de ouro, inegociável. E terceiro, no fim do dia, as defesas mais fortes não são feitas de aço, mas sim de equipes competentes e de uma cultura que simplesmente não aceita o desvio normal. E para terminar, eu deixo uma reflexão. A verdadeira medida da cultura de segurança de um lugar não é o que está nos manuais, nem o que acontece durante uma auditoria. É o que acontece quando ninguém está olhando.